Uma segunda-feira de manhã no Tribunal Central Criminal de Lisboa, em plena rua Gomes Freire, a sala de audiências explodiu em murmúrios quando Beatriz Lacerda ficou sozinha diante de todos. Sua equipe jurídica inteira havia desaparecido minutos antes do início do julgamento. Ela tremia na frente de dezenas de câmeras. O juiz levantou o martelo. Foi então que uma voz cortou o silêncio. O homem que segurava um rodo no canto da sala deu um passo à frente e disse: "Eu vou defendê-la." Ninguém ali sabia que aquele auxiliar de limpeza tinha sido um gênio jurídico enterrado vivo por 15 anos. Mas o que o fez dar esse passo naquele exato momento? A sala mergulhou num silêncio pesado e atordoante. Todos os olhos se voltaram para o homem de uniforme azul de limpeza encostado na parede do fundo. Ele ainda segurava o cabo do rodo com uma das mãos. O juiz Rodrigo Fonseca se inclinou sobre a bancada, os óculos escorregando pelo nariz. "Com licença!" Diogo Ferreira afastou o carrinho de limpeza. Os seus botins rangeram contra o mármore polido. Ele caminhou em direção à mesa da defesa, onde Beatriz Lacerda estava parada, congelada, as mãos agarradas à beira do móvel de madeira, como se precisasse de apoio para não cair. "Disse que vou defendê-la", repetiu Diogo. A voz agora estava firme, mais alta. "Sou advogado licenciado pela Ordem dos Advogados de Portugal." O promotor, Nuno Castelão, saltou da cadeira de um salto só. Era um homem alto, nos seus 50 e poucos anos, cabelo prateado e um fato azul marinho feito sob medida que devia custar mais do que Diogo ganhava em 3 meses. Meritíssimo, isso é um absurdo. Esse homem é auxiliar de limpeza. Acabou de interromper uma audiência federal. O juiz Fonseca levantou uma mão. "Senhor Ferreira, esse é o seu nome?" "Sim, meritíssimo. Tem prova da sua inscrição na ordem?" Diogo enfiou a mão no bolso do peito do uniforme e retirou uma carteira de couro surrada. Abriu e tirou um cartão plastificado. Caminhou até o oficial de justiça, que o levou até ao juiz. O juiz Fonseca examinou o cartão por um longo momento, as sobrancelhas erguidas. Isto mostra que foi admitido na Ordem dos Advogados há 23 anos. Ainda está ativo, embora conste que não exerce há 15 anos. Levantou os olhos. "Por quê?" Diogo sustentou o seu olhar. "Motivos pessoais, meritíssimo." Nuno Castelão avançou um passo. "Meritíssimo. Isso é altamente irregular." A senhora Lacerda tinha uma equipa jurídica de 6 advogados, de um dos escritórios mais conceituados do país. Retiraram-se esta manhã. E agora, um funcionário de limpeza do tribunal quer representá-la num caso federal de furto qualificado. É uma farsa. O juiz Fonseca pousou o cartão. Olhou para Beatriz. "Senhora Lacerda, consente nesta representação?" Beatriz virou a cabeça devagar. Olhou para Diogo pela primeira vez desde que ele havia falado. Os olhos estavam vermelhos. A maquiagem borrada. Ela tinha estado a chorar. Estudou o rosto dele durante alguns segundos, procurando algo que não sabia bem o que era. Depois acenou com a cabeça. "Sim, consinto." O juiz expirou fundo. "Muito bem, senhor Ferreira. O senhor tem 72 horas para se preparar. Retomamos na quinta-feira às 9 horas. Audiência suspensa." Bateu o martelo uma única vez. A sala explodiu. Repórteres gritavam perguntas. Flashes de câmera iluminavam o espaço como fogos de artifício. Beatriz pegou a mala e virou-se para a saída lateral. Diogo seguiu-a. 2 seguranças os flanquearam enquanto abriam caminho pela multidão e desembocavam num corredor estreito. Não falaram até estarem lá fora. O frio de novembro de Lisboa bateu neles como uma bofetada. Beatriz apertou o casaco e caminhou em direção a um carro preto à espera na berma. Diogo ficou alguns passos atrás. Ela parou e virou-se. "Entre." Diogo hesitou. "Preciso de marcar a saída primeiro." "Não. Entre agora." Ele entrou no banco de trás. O motorista saiu de junto ao tribunal. Beatriz ficou do lado oposto, olhando pela janela. Durante 5 minutos, nenhum dos dois disse uma palavra.
O carro serpenteou pelo trânsito de Lisboa em direção à Avenida da Liberdade. Por fim, ela falou. Por que fez isso? Diogo olhou para as suas mãos. Estavam ásperas, marcadas por anos de trabalho manual. Não sei. Isso não é uma resposta. Ele ergueu os olhos. Há 3 anos que limpo aquela sala de audiências. Via sentar-se em cada audiência. Vi os seus advogados apresentar argumentos, arquivar requerimentos, fazer contra-interrogatórios, e vi-os perder de forma vergonhosa. A mandíbula de Beatriz tensionou. Eles não perderam, retiraram-se. O resultado é o mesmo. Ela virou-se para ele de frente. Sabe quem eu sou? Beatriz Lacerda. Dirige a Lacerda Quantum Technologies. Desenvolveu uma tecnologia de energia que ameaça o setor petrolífero. E agora alguém está a tentar destruí-la com uma acusação falsa de furto. Os olhos dela estreitaram. Como sabe que é falsa? Porque li os autos do processo. Como? Limpo o tribunal à noite. Os juízes deixam documentos em cima das secretárias. Tenho acesso. Deu de ombros. E tenho insônia. O carro parou diante de uma torre de vidro elegante no chiado. O motorista abriu a porta. Beatriz saiu e olhou para Diogo. Venha. Temos trabalho a fazer. O apartamento ocupava o último andar inteiro. Janelas do chão ao teto com vista para o Tejo e para a cidade. O mobiliário era moderno e minimalista. Tudo branco, cinzento ou aço. Beatriz caminhou até uma grande mesa de jantar coberta de caixas de cartão. Apontou para elas. É tudo o que há. Contratos, e-mails, registros financeiros, relatórios de laboratório. A minha antiga equipa analisou tudo e disse-me que não tínhamos caso. Cruzou os braços. O senhor tem 72 horas para encontrar o que eles falharam. Diogo pousou o casaco e arregaçou as mangas. Vou precisar de café. A cozinha é ali. Começou pelos e-mails. Havia milhares deles, impressos e organizados em dossiês. Ia varrendo cada um à procura de inconsistências, lacunas, qualquer coisa que soasse errada. A princípio, nada se destacava. A linguagem era técnica e densa, referências a emaranhamento quântico, eficiência de fotões, taxas de conversão de energia. Mal entendia metade dos termos, mas então notou algo. Uma sequência de mensagens entre Beatriz e a sua antiga assistente, Inês Marques. O tom mudava a meio da troca. Nas primeiras mensagens, Inês era calorosa e entusiasta. Chamava Beatriz de genial, de imparável. Mas nas últimas, a linguagem tornava-se mais fria, mais formal. E depois, as mensagens paravam por completo. Diogo voltou aos ficheiros de contratos. Encontrou o contrato de trabalho de Inês. Era padrão, exceto por uma cláusula enterrada perto do final. Uma cláusula de não concorrência que parecia estranhamente abrangente. Proibia-a de trabalhar em qualquer capacidade relacionada com investigação de energia quântica durante 5 anos após deixar a empresa. Era invulgar. A maioria das cláusulas de não concorrência limitava-se a concorrentes diretos. Abriu o computador e pesquisou o nome de Inês. Ela tinha um perfil no LinkedIn. Segundo ele, tinha saído da Lacerda Quantum em março do ano anterior. 2 meses depois, entrou na Nexus Corp, como consultora de tecnologia. A Nexus Corp, a empresa que estava a processar Beatriz por furto. Diogo recostou-se na cadeira. Já passava da meia-noite. Beatriz estava sentada do outro lado da mesa, a rever documentos com concentração intensa. Ele observou-a trabalhar por um momento. Ela não tinha desistido. Mesmo depois de os seus advogados a terem abandonado, mesmo a enfrentar humilhação pública, continuava a lutar. Levantou-se e foi à janela. A cidade estendia-se cá embaixo, uma grelha de luzes e sombras com o rio ao fundo. Pensou na última vez que estivera num tribunal como advogado. 15 anos atrás tinha 30 anos, era confiante e ambicioso. Tinha aceitado um caso em defesa de um jornalista chamado Roberto Henriques. Henriques tinha publicado uma investigação sobre corrupção governamental, nomeando políticos, lobistas e sociedades fantasma que canalizavam financiamento ilegal para campanhas eleitorais. Pessoas poderosas queriam silenciá-lo.
O julgamento começara bem. Diogo tinha testemunhas, documentos, gravações. Depois, as testemunhas desapareceram. Uma morreu num acidente de carro, outra retirou o seu depoimento. Os documentos sumiram do arquivo de provas. E Diogo viu-se acusado de ter fabricado evidências. Foi ilibado no final, mas o dano estava feito, a reputação destruída. Nenhum escritório queria contratá-lo. Os clientes evitavam-no. E então, Ana morreu. Atropelada e morta por um carro numa noite de chuva na Avenida Almirante Reis. A polícia nunca encontrou o responsável, mas Diogo sabia. Não tinha provas, mas sabia. Ela tinha sido um aviso, uma mensagem para parar de cavar. Então parou. Largou a advocacia. Durante 12 anos trabalhou em empregos precários, mudou de cidade em cidade, tentando escapar ao passado. Depois estabeleceu-se em Lisboa e arranjou emprego como auxiliar de limpeza no tribunal há 3 anos. Criou a filha sozinho. Disse a si mesmo que era mais seguro assim, mais tranquilo. Ninguém iria atrás de um homem que empurrava um rodo para ganhar a vida. Mas ver Beatriz sozinha naquela sala de audiências tinha rachadilhado algo dentro dele. Via-se a si mesmo 15 anos atrás. Via Ana. Via todas as pessoas que tinham sido esmagadas por quem tinha dinheiro, poder e nenhuma consciência. Voltou à mesa e continuou a ler. Às 3 da manhã encontrou o que procurava. Uma série de e-mails internos da Nexus Corp, que a equipa jurídica de Beatriz tinha, de alguma forma, ignorado. Faziam parte de um conjunto de documentos enviados em fase de descoberta de prova, enterrados numa pasta com a etiqueta Correspondência Diversa. Os e-mails eram entre David Correia, o presidente executivo da Nexus, e um homem chamado Leonel Prata, que parecia ser um consultor. O assunto do primeiro e-mail dizia: Situação Lacerda, próximos passos. Diogo abriu-o. David Correia escrevera: Precisamos de agir mais depressa. A tecnologia dela pode reduzir os custos de energia em 80% em 5 anos. Se isso se tornar mainstream, estamos mortos. Como é que a paramos? Leonel Prata respondera: A via legal é a mais limpa. Temos a Inês na folha de pagamentos. Ela pode copiar os dados da investigação e vai alegar que a Lacerda roubou tudo de nós. Enquadrá-lo como espionagem corporativa. A imprensa vai adorar. As mãos de Diogo tremiam enquanto percorria o resto da conversa. Havia mais e-mails, planos para subornar testemunhas, discussões sobre pagamentos aos advogados de Beatriz para sabotarem a defesa, referências a medidas de contingência caso o processo não resultasse. Imprimiu tudo. Depois, chamou Beatriz. Ela ergueu os olhos dos documentos. Que horas são? Tarde. Tem de ver isto. Estendeu os e-mails pela mesa. Ela leu-os devagar, o rosto ficando pálido. Quando terminou, olhou para ele. Planearam isto desde o início. Sim, os meus advogados sabiam. Provavelmente foi por isso que se foram embora. Ela levantou-se e foi à janela. O reflexo dela olhava de volta a partir do vidro escuro. A minha tecnologia funciona. É real. Passei 10 anos a desenvolvê-la. Sabe o que poderia fazer? Podia fornecer energia limpa a 1.000 milhões de pessoas. Podia acabar com a dependência dos combustíveis fósseis. Poderia mudar tudo. A voz tremeu. E querem matá-la porque ameaça as suas margens de lucro. Diogo ficou ao lado dela à janela. É assim que o mundo funciona. Então o mundo está partido. Sim, está. Ela virou-se para ele. Por que está a ajudá-la? Não me conhece. Não tem nada a ganhar com isso. Se algo está a colocar-se em perigo. Diogo pensou em Marta. Tinha 13 anos. Era esperta, curiosa, teimosa como a mãe. Trabalhava 2 empregos para mantê-la numa boa escola, para garantir que ela tivesse uma oportunidade de uma vida melhor. Todas as noites, quando chegava a casa às 4 da manhã, exausto e a cheirar a produtos de limpeza, perguntava a si mesmo se ela ia crescer achando que o pai tinha sido um cobarde, um homem que tinha desistido. Olhou para Beatriz. Porque alguém tem de o fazer. Ela sustentou o olhar por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Muito bem. O que fazemos a seguir?
Levamos isto a tribunal, expômo-los e garantimos que não se podem esconder. Trabalharam pelo resto da noite. Diogo redigiu requerimentos, organizou as provas, preparou argumentos. Beatriz respondia às suas perguntas sobre a tecnologia. Explicava a ciência em termos que ele conseguia entender. Quando o sol começou a nascer sobre o Tejo, tinham uma estratégia. Enquanto Diogo juntava os papéis para sair, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Abriu-a. Não havia palavras, apenas uma fotografia. Mostrava Marta a entrar na escola dela, a mochila a tiracolo. Logo abaixo, uma segunda mensagem apareceu. Se ele continuar, a filha vai crescer sem pai. Diogo ficou pregado ao ecrã. O peito apertou. Sentiu o ar sair dos pulmões. Beatriz reparou. O que foi? Mostrou-lhe o telemóvel. Ela leu a mensagem e ficou branca como a cal. Deve ir embora agora mesmo. Vou encontrar outra pessoa. Diogo bloqueou o ecrã e meteu o telemóvel ao bolso. Pegou na pasta. Não, estão a ameaçar a sua filha. Eu sei. Então por quê? Porque se for embora agora, estou a ensinar-lhe que a coisa certa a fazer é fugir quando as coisas ficam difíceis. Estou a ensinar-lhe que as pessoas com poder ganham sempre. Estou a ensinar-lhe que a justiça não importa. Olhou para Beatriz. Não vou fazer isso. Ela olhou para ele, os olhos úmidos. Pode perder tudo. Já perdi. Há 15 anos. Caminhou para a porta. Desta vez não estou a fugir. Diogo foi para casa naquela manhã, mas não dormiu. Ficou sentado à pequena mesa da cozinha no seu apartamento em Odivelas, a beber café até as mãos tremerem. A ameaça repetia-se na sua mente. A fotografia de Marta. A mensagem. Pensou em ligar à polícia. Mas o que diria? Que alguém lhe tinha mandado uma fotografia. Isso não era crime. Ainda não. Às 7h30 telefonou para a escola de Marta e pediu que a mantivessem dentro durante o recreio. Disse que tinha havido uma preocupação de segurança. A diretora fez perguntas. Diogo deu respostas vagas e desligou. Depois ligou para a sua vizinha, a senhora Conceição, uma senhora idosa que o tinha ajudado com Marta ao longo dos anos. Perguntou se Marta podia ficar com ela pelo resto da semana. A senhora Conceição concordou sem perguntar por quê. Diogo tomou banho, vestiu o uniforme de limpeza e foi trabalhar. Os funcionários do tribunal olhavam para ele de forma diferente agora. A notícia tinha se espalhado. O auxiliar de limpeza estava a representar uma empresária de alto perfil. Alguns riam, outros sussurravam. Quando Diogo empurrou o seu carrinho pelo corredor do 3º andar, 2 estagiários de direito pararam de falar e observaram-no passar. Um deles sorriu com desprezo. Boa sorte com o caso, colega, disse o homem. O outro riu. Diogo continuou a andar. Tinha 72 horas para se preparar. Não podia gastar energia com humilhação. Nessa noite, marcou a saída às 11 e voltou ao apartamento de Beatriz. Ela estava à espera com mais ficheiros. Trabalharam até às 4 da manhã. Depois, Diogo foi para casa, dormiu 2 horas e voltou ao tribunal para lavar chãos. Na quarta-feira à noite, estava a funcionar a vapor. O corpo doía, os olhos ardiam, mas o caso estava pronto. A manhã de quinta-feira chegou. Diogo vestiu o único fato que tinha. Tinha 15 anos, estava ligeiramente apertado nos ombros, mas estava limpo. Encontrou Beatriz à frente do tribunal às 8h30. Ela usava um fato cinzento carvão e sem joias. O cabelo preso. Parecia calma, mas Diogo via a tensão na mandíbula. Está pronta? Ela perguntou. Não, disse Diogo, mas vamos na mesma. A sala de audiências estava cheia, todos os lugares ocupados, repórteres alinhados na parede do fundo, equipas de câmera esperavam lá fora. Aquilo não era mais apenas um julgamento, era um espetáculo. O juiz Fonseca entrou e todos se levantaram. Tomou o seu lugar e olhou para Diogo. Senhor Ferreira, está preparado para prosseguir?
Sim, meritíssimo. Então vamos começar. Senhor Castelão, chame a sua primeira testemunha. Nuno Castelão pôs-se de pé. Era polido, confiante, a jogar para o júri como um ator em cena. A acusação chama o doutor Rui Magalhães. Um homem, nos seus 60 anos, caminhou para o banco das testemunhas. Usava um fato cinzento e óculos de armação fina. Tinha a presença de alguém habituado a ser a pessoa mais inteligente na sala. Foi empossado e sentou-se. Nuno Castelão sorriu. Doutor Magalhães, pode dizer ao tribunal qual é a sua formação? Magalhães assentiu. Tenho um doutoramento em engenharia elétrica pelo Instituto Superior Técnico. Passei 30 anos a trabalhar em sistemas de energia avançados. Fui consultor do Ministério do Ambiente, da Agência Europeia do Ambiente e de várias empresas privadas. E está familiarizado com a tecnologia no centro deste caso? Estou. Analisei o sistema de energia quântica desenvolvido pela empresa da senhora Lacerda. Analisei também a investigação semelhante conduzida pela Nexus Corp. E a que conclusão chegou? Magalhães ajustou os óculos. O sistema da senhora Lacerda é quase idêntico a uma investigação proprietária conduzida pela Nexus há 3 anos. A arquitetura, a técnica de modulação de fotões, até os algoritmos de software coincidem. Não é coincidência. É furto, a sala murmurou. O rosto de Beatriz permaneceu neutro, mas Diogo viu as mãos dela apertar-se em punhos por baixo da mesa. Nuno Castelão voltou ao seu lugar, sem mais perguntas. O juiz Fonseca olhou para Diogo. Senhor Ferreira, a sua testemunha. Diogo levantou-se. Não fazia um contra-interrogatório há 15 anos. O coração batia-lhe com força. Pegou numa pasta e aproximou-se do banco das testemunhas. Doutor Magalhães, o senhor disse que tem um doutoramento em engenharia elétrica pelo IST. Está correto? Sim. E trabalhou em sistemas de energia durante 30 anos. Isso mesmo. Diogo abriu a pasta. Pode dizer ao tribunal quantos artigos em revistas científicas com revisão por pares publicou sobre física quântica? Magalhães piscou os olhos. Não sou físico quântico, sou engenheiro elétrico. Certo. Portanto, a resposta é 0. Os sistemas de energia quântica envolvem princípios de engenharia elétrica. Quantos artigos, Dr. Magalhães? Nenhum. Diogo retirou um documento. Este é o seu currículo fornecido ao tribunal durante a fase de descoberta de prova. Lista 43 publicações. Nenhuma delas menciona mecânica quântica, emaranhamento quântico ou comportamento de fotões. Ergueu os olhos. No entanto, apresenta-se como especialista em tecnologia de energia quântica. Por que razão? Nuno Castelão levantou-se. Objeção. Relevância. O juiz Fonseca fez um gesto de descarte. Indeferida. Responda à pergunta, Dr. Magalhães. Magalhães mexeu-se no banco. Consultei físicos quânticos. Analisei as suas conclusões. Consultou quem? Colegas da Nexus. Portanto, não conduziu uma análise independente. Baseou-se em informação fornecida pela empresa que está a processar a senhora Lacerda. Isso é o que chama de prática padrão? Magalhães não respondeu. A Nexus Corp pagou-lhe pelo seu testemunho? A sala ficou em silêncio total. O rosto de Magalhães corou. Fui compensado pelo meu tempo. Quanto? Isso é confidencial. Diogo retirou outro documento. Este é um extrato bancário obtido durante a fase de descoberta de prova. No dia 18 de março do ano passado, recebeu uma transferência bancária de 300 mil euros provenientes de uma sociedade anônima registrada nas Ilhas Caimão. Entregou o documento ao juiz. Essa sociedade anônima pertence à Nexus Corp. A sala irrompeu em burburinho. Os repórteres rabiscavam notas. O júri inclinou-se para a frente. Nuno Castelão pôs-se de pé de um salto, mas o juiz Fonseca silenciou-o com um olhar. Diogo virou-se de novo para Magalhães. 300 mil euros. É muito dinheiro por uma consultoria, não é? Magalhães não respondeu. Deixe-me perguntar-lhe outra coisa. Disse em juramento que a tecnologia da senhora Lacerda corresponde à investigação da Nexus.
Chegou a ver a investigação da Nexus? Fui informado sobre ela. Chegou a ver os relatórios de laboratório, os resultados dos testes, os dados brutos? Não. São proprietários. Portanto, prestou testemunho sob juramento de que duas tecnologias são idênticas sem ter examinado uma delas. Magalhães abriu a boca e voltou a fechá-la. Diogo aproximou-se. Não é um especialista, Dr. Magalhães. É um mercenário pago. A Nexus pagou-lhe para vir aqui e mentir. Nuno Castelão bateu a mão na mesa. Objeção. O advogado está a atacar a testemunha. O juiz Fonseca levantou a mão. Procedente. Senhor Ferreira, reformule. Diogo não tirou os olhos de Magalhães. Doutor Magalhães, alguma vez tinha encontrado a senhora Lacerda antes de hoje? Não. Alguma vez visitou o laboratório dela? Não. Alguma vez analisou as suas notas de investigação? Não. Então como pode prestar testemunho de que ela furtou seja o que for? Magalhães não disse nada. Diogo virou-se para o juiz, sem mais perguntas. O juiz Fonseca olhou para Magalhães. Doutor Magalhães, estou a ordenar uma investigação completa à sua relação financeira com a Nexus Corp. Pode retirar-se. Magalhães abandonou o banco depressa. O rosto vermelho. Nuno Castelão olhava para Diogo com hostilidade declarada. O júri acompanhou Diogo de regresso ao seu lugar. Pela primeira vez em 15 anos, ele sentiu o velho ritmo regressar. A clareza, o controlo. Beatriz inclinou-se e sussurrou. Foi incrível. Diogo não respondeu. Já estava a pensar na próxima testemunha. O julgamento suspendeu para o almoço. Diogo e Beatriz caminharam para uma pequena tasca a 2 ruas. Não falaram muito. Diogo pediu uma sandes que não comeu. A mente corria a antecipar cada movimento que Nuno Castelão poderia fazer a seguir. Quando voltaram ao tribunal, um homem de fato escuro estava à espera do lado de fora da sala de audiências. Plantou-se à frente de Diogo. Senhor Ferreira, uma palavra. Diogo parou. Quem é o senhor? Chamo-me Leonel Prata. Trabalho para a Nexus Corp. Sorriu, mas o sorriso não chegava aos olhos. Deu-se muito bem lá dentro esta manhã. Muito impressionante. Mas deve saber que este caso é maior do que imagina. Há pessoas poderosas envolvidas. Pessoas que não perdem. Beatriz avançou um passo. É uma ameaça? Leonel ignorou-a. Manteve os olhos em Diogo. Estou a oferecer-lhe uma saída. Abandone este caso. Garantimos que é bem compensado. O suficiente para cuidar da sua filha durante muito tempo. O sangue de Diogo gelou. Fique longe dela. Leonel sorriu novamente. Estou apenas a dizer que os acidentes acontecem, especialmente a pessoas que não sabem quando parar. Virou-se e afastou-se. Beatriz agarrou o braço de Diogo. Precisamos de ligar à polícia. Não nos ameaçou, não de forma explícita. Diogo, temos de continuar. É a única forma de isto acabar. Nessa noite, Diogo voltou ao apartamento e encontrou a porta entreaberta. O estômago caiu. Empurrou-a devagar. A sala de estar tinha sido revirada, móveis ao contrário, almofadas rasgadas, papéis espalhados por todo o lado. O computador portátil tinha desaparecido. As fotografias de Marta também. Chamou a polícia. Vieram, registraram a ocorrência e disseram-lhe que provavelmente tinha sido um roubo. Não pareciam interessados em investigar. Depois de saírem, Diogo sentou-se no chão e tentou controlar a respiração. O telemóvel tocou. Era a senhora Conceição. Diogo. A Marta está em segurança comigo. Não se preocupe. Obrigado, disse Diogo. A voz partiu-se. Está a fazer algo importante, não está? Estou a tentar. Então continue. Aqui ficamos bem. Desligou e ficou sentado no apartamento destruído durante muito tempo. Depois ligou para Beatriz. Não podemos continuar nas nossas casas, disse. Não é seguro. Venha para cá. Pode ficar no quarto de hóspedes. Tenho segurança, câmeras, uma sala segura se precisarmos. Diogo queria argumentar, mas sabia que ela tinha razão. Fez uma mochila e conduziu até ao chiado. Quando chegou ao apartamento, Beatriz recebeu-o à porta. Está em segurança aqui. Prometo. Nessa noite, Diogo trabalhou na sala de jantar enquanto Beatriz analisava extratos financeiros na outra ponta da mesa.
Não falaram da invasão nem das ameaças. Simplesmente trabalharam. Por volta da meia-noite, Beatriz levantou-se e foi à cozinha. Trouxe 2 copos de água e pousou um à frente de Diogo. Ele bebeu metade de uma vez. Beatriz sentou-se em frente dele. Posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Por que razão deixou mesmo de exercer a advocacia? Diogo pousou o copo. Estava à espera desta pergunta. Disse-lhe motivos pessoais. Isso não é resposta. Ele olhou para ela. Ela não ia desistir, então contou-lhe tudo. Sobre Roberto Henriques, o jornalista. Sobre o julgamento que desmoronou. Sobre as acusações, a reputação destruída. A mulher que morreu num atropelamento que nunca foi resolvido. Contou-lhe tudo. Quando acabou, Beatriz ficou em silêncio durante muito tempo. Depois disse, acha que a mataram? Sei que o fizeram, mas não consegue provar. Não. Então desistiu. Diogo contraiu-se. Tinha uma filha para proteger. E agora está a arriscar de qualquer forma. Ele olhou para ela bruscamente. O que quer dizer? Estou a dizer que não entrou naquela sala de audiências por mim. Fez-o por si mesmo, porque passou 15 anos a fugir e está cansado disso. Diogo queria rebater, mas não conseguia. Ela tinha razão. Tinha estado a fugir. E estava cansado. Talvez, disse por fim, mas já não estou a fugir. Beatriz assentiu. Bem, porque eu também não. Na manhã seguinte, Diogo acordou com o som de vidro a partir. Saltou da cama. Ainda estava escuro lá fora. Ouviu passos no corredor, pesados, rápidos. Correu para a sala de estar. Beatriz já estava lá, telemóvel na mão. Liguei para o 112. Estão a vir. 3 homens de máscaras pretas entraram pela sala. Traziam armas. Um deles apontou para Beatriz. Onde está o telemóvel? Diogo colocou-se à frente dela. Que telemóvel? O que a Inês lhe deu. Entregue. A mente de Diogo disparou. Inês, a antiga assistente de Beatriz, devia ter deixado provas para trás. Provas que eles precisavam de destruir. Não sei do que está a falar, disse Diogo. O homem levantou a arma. Última oportunidade. Beatriz agarrou o braço de Diogo. Está no cofre. Vou buscar. Não, disse Diogo. Não vás. Mas Beatriz já se movia. Caminhou até a um quadro na parede, removeu-o e abriu um pequeno cofre. Retirou um telemóvel e segurou-o no ar. Aqui está. O homem avançou para o apanhar, mas antes de conseguir, o som de sirenes encheu o ar. Os homens olharam uns para os outros. Um deles soltou um palavrão. Viraram-se e fugiram. Diogo expirou. Beatriz ficou imóvel, ainda a segurar o telemóvel. A polícia chegou 3 minutos depois. Vasculhou o edifício, mas os homens tinham desaparecido. Um agente tomou as suas declarações. Disse que iriam reforçar as patrulhas na área. Disse que tinham tido sorte. Depois de a polícia ir embora, Diogo sentou-se no sofá. As mãos tremiam-lhe. Beatriz sentou-se ao lado dele. Precisamos de acabar com isto, disse ela. Antes que alguém morra. Diogo assentiu. Vamos, amanhã em tribunal. Mas nenhum dos dois acreditava que seria assim tão simples. Às 2 da madrugada a campainha tocou. Beatriz olhou para Diogo. Ele levantou-se e foi à porta, verificando primeiro a câmera de segurança. Uma mulher estava lá fora. Estava a chorar. Diogo reconheceu-a. Inês Marques. Abriu a porta. Inês tropeçou para dentro, o rosto contundido, as roupas rasgadas. Olhou para Beatriz. Desculpa. Desculpa-me muito. Beatriz olhou para ela. O que estás a fazer aqui? Inês tirou um telemóvel do bolso. Está aqui tudo. Cada chamada, cada e-mail, cada pagamento. David Correia, o presidente da Nexus, forçou-me a roubar a tua investigação. Ameaçou a minha família. Mas gravei tudo. Tenho prova. Diogo pegou no telemóvel. Por que agora? Porque tentaram matar-me esta noite. Acham que sei demasiado. Por isso fugi. Olhou para Beatriz. Nunca quis que isto acontecesse. Beatriz não disse nada. Diogo abriu o telemóvel e percorreu os ficheiros. Estava tudo lá. Chamadas gravadas, transferências bancárias, ordens para sabotar a equipa jurídica de Beatriz, planos para eliminar testemunhas. Tudo. Olhou para Inês. Isto muda tudo.
A janela explodiu. Vidros choveram pela sala. Beatriz gritou. Diogo atirou-se ao chão. 3 homens de equipamento tático irromperam pela janela partida, espingardas apontadas. Um deles disparou. Inês gritou e caiu, agarrando o ombro. O sangue espalhou-se pela blusa. Diogo agarrou Inês e puxou-a para o corredor. Beatriz seguiu. Correram até a sala segura no fim do corredor. Diogo empurrou toda a gente lá para dentro e fechou a porta de aço. Trancou. Inês estava a sangrar muito. Diogo pressionou a mão contra a ferida. Fica comigo. Vai ficar bem. Lá fora. Passos. Vozes. Depois o som de uma berbequim. Beatriz recuou contra a parede. Vão arrebentar a porta. Diogo tirou o telemóvel do bolso. Abriu o telemóvel de Inês e começou a carregar cada ficheiro para a nuvem, para o seu e-mail, para cada contacto que tinha. Mandou para a polícia judiciária, para o Ministério Público, para a imprensa. Mandou para todo o lado. A berbequim parou. Depois uma voz vinda de fora. Tem 30 segundos para abrir a porta. Diogo olhou para Beatriz. Para Inês, que estava quase inconsciente. Não vamos abrir. Então estão todos mortos. Diogo ouviu um bip. Um temporizador a contar. 20 segundos. 15. Diogo puxou Inês para junto dele. Beatriz fechou os olhos. 10 segundos. Diogo pensou em Ana, nos casos que tinha ganho, nos que tinha perdido, em tudo a que renunciara e por tudo o que lutara. 5 segundos. Pensou em Marta a crescer sem ele. 3 segundos. Ouviu algo. Rotores. Um helicóptero. 2 segundos. Depois gritos, tiros, caos. 1 segundo. Os bips pararam. A porta da sala segura continuou fechada. Diogo mantinha a pressão sobre a ferida de Inês, ouvindo o caos lá fora. Tiros, gritos, botas pesadas no mármore. Depois, silêncio. Uma voz chamou através do aço. Senhor Ferreira, aqui é a inspetor Carla Tavares da Polícia Judiciária. Pode abrir a porta. A ameaça foi neutralizada. Diogo reconheceu o nome. Carla Tavares. Tinha trabalhado com ela 20 anos antes num caso de fraude. Tinha sido uma inspetora jovem e impiedosa. Não lhe falara desde que abandonara a advocacia. Destrancou a porta e abriu-a devagar. Carla estava no corredor, com equipamento tático e espingarda. Atrás dela, 6 agentes de negro asseguravam o apartamento. 3 homens estavam algemados no chão, os rostos pressionados contra o mármore. Carla olhou para Diogo. Ela era mais velha agora, fios brancos no cabelo escuro, mas os olhos eram os mesmos, duros e focados. Tem um aspecto terrível, disse ela. Diogo conseguiu um sorriso fraco. Foi uma semana difícil. Carla olhou para Inês, pálida e quase sem consciência. Precisamos de uma equipa médica aqui, gritou. Um agente correu para a frente com um kit de primeiros socorros. Carla virou-se para Diogo. Recebemos o seu e-mail há 17 minutos. Tudo o que mandou, as gravações, os registros financeiros, as comunicações, é suficiente para derrubar metade do setor energético. Olhou para Beatriz, depois de volta para Diogo. Mobilizamos de imediato. Se tivéssemos chegado 5 minutos mais tarde. Sei, disse Diogo. Carla assentiu. Precisamos das vossas declarações, mas primeiro temos de os levar para um lugar seguro. Este edifício está comprometido. Foram levados para uma casa forte federal em Oeiras. Era uma moradia discreta com portas reforçadas e janelas opacas. Agentes montavam guarda lá fora. Diogo, Beatriz e Inês, que foi estabilizada pelos paramédicos, sentaram-se numa sala de conferências e prestaram as suas declarações. Demorou horas. Carla gravou tudo. Quando terminaram, recostou-se na cadeira. Davi Correia foi detido há 30 minutos. Estava a tentar embarcar num voo particular para a Suíça em Humberto Delgado. Leonel Prata foi apanhado em casa. Temos também mandados para 11 executivos da Nexus e 4 membros da administração de grandes empresas de energia. Nuno Castelão está também em detenção. Este é o maior caso de conspiração corporativa que vimos numa década. Beatriz olhou para a mesa. Parecia exausta. E o julgamento? Acabou, Carla disse.
As acusações contra si estão a ser arquivadas. As provas que temos demonstram claramente que foi alvo de um esquema. Beatriz não reagiu. Diogo achou que ia chorar, mas não o fez. Ficou simplesmente sentada, entorpecida. Carla olhou para Diogo. Vamos precisar que testemunhe quando este caso for a julgamento. Os advogados de Correia vão lutar com unhas e dentes. Vão tentar desacreditar tudo. Mas com o seu testemunho e as gravações de Inês, temos um caso sólido. Vou testemunhar, disse Diogo. Carla levantou-se. Descansem, estão em segurança aqui. Ficaram na casa forte durante 3 dias. Inês foi recuperando devagar. Passava a maior parte do tempo a olhar pela janela, perdida na própria culpa. Beatriz trabalhava no computador portátil, a coordenar com a empresa, a responder a e-mails de investidores que queriam saber se ela ainda estava viva. Diogo observou as duas e sentiu o peso da semana anterior a pousar-lhe nos ombros. Tinha entrado naquele tribunal a pensar que podia ajudar uma pessoa. Não percebera que estava a entrar numa guerra. No 4º dia, Carla disse-lhes que podiam ir para casa. Seriam atribuídas escoltas de segurança a cada um deles. Correia e Prata estavam em detenção. Os seus associados estavam ou presos ou escondidos. A ameaça imediata tinha passado. Diogo foi ao apartamento da senhora Conceição buscar Marta. Ela abraçou-o com força. Estava preocupada contigo, pai. Estou bem agora, disse ele. Tudo está bem. Voltaram ao apartamento em Odivelas. Tinha sido limpo e reparado enquanto estavam fora. Fechaduras novas nas portas, janelas novas. Parecia diferente agora. Mais seguro, talvez, ou apenas mais vazio. Marta foi para o quarto e fechou a porta. Diogo sentou-se no sofá e ficou a olhar para a parede. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Beatriz. Obrigada por tudo. Ele respondeu. Não tem de agradecer. Sim, tenho. Salvou-me a vida. Mais do que uma vez. Diogo não sabia o que responder a isso. Por isso escreveu apenas descanse. 2 semanas depois, o caso contra Davi Correia tornou-se público. Os meios de comunicação explodiram. Primeiras páginas em todos os jornais. Canais de notícias transmitiram em contínuo. As ações da Nexus Corp despencaram. 3 empresas de energia entraram em insolvência. Deputados exigiram investigações. O Ministério da Justiça anunciou uma força-tarefa. Diogo acompanhou tudo a partir do apartamento. Não deu entrevistas, não apareceu na televisão. Simplesmente voltou ao trabalho, a lavar chãos e a esvaziar caixotes do lixo. Os colegas já não o troçavam. Alguns olhavam para ele com algo parecido com respeito. Outros evitavam-no completamente. 3 meses depois, o julgamento começou. Diogo testemunhou durante 2 dias. Guiou o júri pelas provas, explicou como descobrira a conspiração, descreveu as ameaças e a violência. Nuno Castelão estava no banco dos réus com o seu próprio advogado, a alegar que tinha sido coagido a aceitar subornos da Nexus. O júri não acreditou. Após 6 semanas de testemunhos, condenaram Davi Correia em 14 acusações de fraude, conspiração e tentativa de homicídio. Nuno Castelão foi condenado em 8, Leonel Prata em 12. Correia foi sentenciado a 28 anos, Castelão a 15, Prata a 18. Quando o veredito foi lido, Diogo, sentado na galeria, não sentiu nada. Nem alívio, nem satisfação. Apenas um cansaço tranquilo. Depois do julgamento, Beatriz ligou-lhe. Quero fazer algo por si e por pessoas como o senhor. O que quer dizer? Estou a criar uma fundação. Apoio jurídico para pessoas que não podem pagar representação. Pessoas esmagadas por empresas ou pelo Estado porque não têm dinheiro para lutar. Falava depressa, animada. Quero chamá-la Fundo de Justiça Legal Lacerda. E quero que a dirija. Diogo não respondeu de imediato. Pensou no uniforme de limpeza pendurado no armário, no rodo e no balde na arrecadação do tribunal. Nos anos que passara invisível, a esfregar chãos enquanto advogados argumentavam casos que ele costumava argumentar.
Já não sou advogado, disse por fim. Sim, é. Simplesmente esqueceu-se por um tempo. Ele sorriu pela primeira vez em semanas. Vou pensar no assunto. Não pense muito. Não tenho paciência. Uma semana depois, Diogo reuniu com Beatriz no seu escritório. Ela tinha desenhado planos para a fundação, um conselho de administração, um orçamento, escritório no centro de Lisboa. Queria financiar 50 casos no primeiro ano, 100 no segundo. Quero que seja o senhor a escolher os casos, disse ela. Pessoas que merecem justiça, mas não a conseguem, porque o sistema está virado contra elas. Diogo olhou para os planos. Isto vai custar milhões. Tenho milhões, e depois do que aconteceu, a minha tecnologia vale mais do que nunca. Estou a licenciá-la a 3 países. A receita vai ser suficiente para financiar isto durante décadas. Ele olhou para ela. Por que está a fazer isto? Beatriz encontrou o seu olhar. Porque um auxiliar de limpeza salvou-me a vida. E se não o tivesse feito, o mundo teria perdido algo importante. Não só a minha tecnologia, mas a ideia de que uma pessoa no lugar certo, no momento certo, pode mudar tudo. Inclinou-se para a frente. Quero garantir que outras pessoas tenham essa oportunidade. Diogo pensou em Roberto Henriques, o jornalista que tinha sido destruído 15 anos atrás. Pensou em Ana, que morreu porque ele tentara fazer a coisa certa. Pensou em todas as pessoas esmagadas pelo poder, pelo dinheiro e pela indiferença. Aceito, disse ele. Beatriz sorriu. Foi o primeiro sorriso genuíno que lhe via desde o início do julgamento. Bem, porque já aluguei o escritório. 6 meses depois, Diogo estava parado diante de um pequeno edifício na Rua do Arsenal. O letreiro acima da porta dizia Ferreira e Associados. Abaixo, em letras menores, financiado pelo Fundo de Justiça Legal Lacerda. Marta estava ao lado dele, a carregar uma caixa de ficheiros. Ela ergueu os olhos para o letreiro. Ferreira e Associados. Isso quer dizer que eu sou uma associada? Tens 13 anos. Nem estás no 10º ano ainda. Posso ajudar na mesma. Sou boa a organizar ficheiros. Muito bem. És uma associada. Não remunerada. Ela sorriu largamente. Aceito. Entraram. O escritório era pequeno, mas limpo. 3 secretárias. Uma sala de reuniões. Prateleiras forradas de livros de direito que Diogo não abria há 15 anos. Beatriz tinha insistido em comprá-los. Disse que todo o escritório jurídico precisava de uma biblioteca, mesmo que tudo estivesse online hoje em dia. Diogo pousou a caixa e olhou à volta. Ainda não parecia real. Durante tanto tempo tinha sido invisível, um homem que baixava a cabeça e não fazia perguntas. Agora estava no seu próprio escritório, com a sua própria prática, com recursos para aceitar casos que mais ninguém tocaria. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de Carla Tavares. Soube do novo escritório. Parabéns. Se alguma vez precisar de ajuda com um caso, ligue. Ficamos a dever-lhe. Diogo sorriu e meteu o telemóvel ao bolso. Na primeira semana, 47 pessoas ligaram a pedir ajuda. Diogo não conseguia aceitar todos, mas aceitou 12. Uma mãe solteira a combater um despejo ilegal. Um trabalhador de fábrica ferido em serviço cujo empregador se recusava a pagar as facturas médicas. Um veterano a quem o Estado negava benefícios. Pessoas que o sistema tinha falhado. Diogo trabalhava 16 horas por dia. Beatriz passava pelo escritório 2 vezes por semana. Às vezes para discutir casos, às vezes apenas para ver como as coisas corriam. Nunca falavam sobre o que acontecera no apartamento. Não precisavam. Estava sempre lá, por dizer, uma compreensão partilhada do que tinham sobrevivido. Uma tarde, depois de todos terem ido embora, Beatriz sentou-se em frente a Diogo na sala de reuniões. Ele estava a rever uma peça processual, a fazer anotações nas margens. Ela observou-o por um momento, depois falou. Arrepende-se de ter entrado naquele tribunal? Diogo pousou a caneta. Não. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, as ameaças, a violência, ele pensou nisso. Arrependo-me de que pessoas se tenham magoado, arrependo-me de que Inês carregue essa culpa, mas de ter dado um passo em frente. Não,
Não me arrependo. Beatriz assentiu. Bem, porque eu também não. Ficaram em silêncio por algum tempo. Depois Beatriz levantou-se. Devo ir. Tenho uma reunião de conselho de manhã. Diogo acompanhou-a à porta. Ela virou-se antes de sair. Obrigada, Diogo, por acreditar nisto, por acreditar em mim. Sou eu que devo agradecer. Talvez estejamos quites. Saiu. Diogo ficou na porta e viu-a caminhar rua abaixo até desaparecer na esquina. Depois voltou para dentro e regressou ao trabalho. Um ano depois, o escritório Ferreira e Associados tinha aceitado 93 casos, ganhara 62. Os restantes ainda estavam em curso. Diogo contratou mais 2 advogados e uma paralegista. O escritório expandiu-se para o espaço ao lado. O Fundo de Justiça Legal Lacerda tornou-se uma das organizações de apoio jurídico mais conhecidas do país. Diogo foi convidado a falar em faculdades de direito. Recusou. Foi convidado a escrever um livro sobre o caso. Recusou. Não queria atenção. Apenas queria trabalhar. Uma tarde, estava no Tribunal Central Criminal de Lisboa para uma audiência num caso de direitos civis. Caminhou pelo átrio principal, passando pela sala de audiências onde tudo tinha começado. Parou e olhou para dentro. A sala estava vazia, os bancos polidos, a cadeira do juiz vaga. Pensou no homem que tinha sido um ano atrás. O auxiliar de limpeza que baixava a cabeça e não fazia perguntas. O homem que tinha convencido a si mesmo que permanecer invisível era o mesmo que permanecer seguro. Esse homem tinha desaparecido, ou talvez nunca tivesse existido de verdade. Talvez estivesse simplesmente à espera. Diogo virou-se e caminhou para a sala de audiências, onde a sua audiência estava marcada. Os passos ecoavam no mármore. Usava fato agora. Carregava uma pasta. Mas ainda se lembrava do que era empurrar um rodo por aqueles corredores, invisível e esquecido. Nunca se esqueceria. Porque no momento em que nos esquecemos de onde viemos, perdemos de vista a razão pela qual começamos. Diogo Ferreira tinha começado porque alguém precisava de ajuda e mais ninguém estava disposto a dá-la. Continuaria pelo mesmo motivo, um caso de cada vez, uma pessoa de cada vez. Era suficiente, era tudo.